Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, todos vocês que vieram para celebrar culto de louvor, de adoração a Deus, neste domingo, dia do Senhor, dia do culto por excelência ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos vocês. Acolhemos também com alegria e gratidão aqueles irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet. Mesmo à distância, estão aqui conectados, reunidos conosco, numa só fé, num só coração. Nós os acolhemos e os convidamos para que conosco, junto conosco aqui no templo, também adorem a Deus. Esse é um momento de adoração. Nós vamos ficar em pé para adorar o Senhor. Oremos. Deus de Miriam e Moisés, Tu tens sido nosso auxílio de geração em geração. Aceita, nós humildemente te pedimos, nossa adoração, nosso sacrifício vivo e transforma-nos por Teu Espírito, para que, sendo muitos e variados membros de um único e verdadeiro corpo, nós possamos ousar orar juntos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Cantemos. Todos nós
para que silenciosamente confessemos a Deus os nossos pecados e peçamos perdão a Ele por nossas transgressões. Após alguns momentos, nós entoaremos o cântico 158, Rocha Eterna, primeira e terceira estrofes. Oremos silenciosamente. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais vou ter. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo, somos todos perdoados. E agora,
Glória seja dada a Deus, louvor ao Senhor, que em Cristo Jesus nos perdoa, nos ama e nos salva dos nossos pecados. Nós vamos cantar o cântico 76 do Inário. Vamos ficar em pé. Momento de acolhida, momento de oração, quando nós damos as boas-vindas às crianças da igreja, lembrando que delas é o reino dos céus. Se delas é o reino dos céus, a igreja também é delas. Então eu convido as crianças que estão conosco para que venham aqui à frente para esse momento de acolhida e de oração.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã aqui na tua casa. Obrigado porque o Senhor trouxe a nós aqui nesta manhã para participarmos deste culto de louvor e de adoração. E de forma especial, Senhor, nós te agradecemos porque com as nossas famílias trazemos também aqui à igreja as nossas crianças, elas que são tão importantes, tão especiais no teu reino e também na tua igreja. Continua, Senhor, abençoando ricamente a vida, o coração, o crescimento, todas as dimensões da vida das nossas crianças, que elas cresçam em todas as direções, em todas as dimensões, que a tua bênção esteja sobre elas, sobre as suas casas, sobre os seus pais, sobre os seus responsáveis, e aquelas crianças que não estão aqui conosco nesta manhã. Nós te pedimos, Senhor, que tu alcances também com o teu grande amor cada uma delas, e que toques nos corações de seus pais, dos seus responsáveis, para que numa próxima oportunidade essas crianças sejam trazidas também aqui à tua igreja. Fica com elas, fica conosco, Senhor, que somos o teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, que foi criança e que amava as crianças. Amém. Que Deus as abençoe. Agora elas podem voltar para os seus lugares junto com os seus familiares. Irmãos, nesse momento agora começarmos a liturgia da palavra, eu peço ao nosso irmão presbítero Ayrton Espada para levar a Deus uma oração, pedindo a Ele que ilumine a nós e também ao nosso pastor nesse momento tão importante do nosso culto. Senhor Pai, Senhor Deus, estamos muito felizes por estarmos na sua casa mais uma vez reunidos para ter prestado por Senhor. Senhor, traga sabedoria ao nosso pastor que nos fará a tua palavra. Traga iluminação para esta igreja para entender aquilo que ele vai nos proclamar. É isso que pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, leitura do Antigo Testamento, livro do Êxodo, do capítulo 1, versículo 8, até o capítulo 2, o 10º versículo. Êxodo 1, 8, até o 2, 10. Diz assim a palavra: Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra se chamava Porra. Ele disse: Quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos?
As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, enquanto as meninas deixem de viver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, esconder por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abriu o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que lhe sirva de amo e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Palavra de salvação. Então temos o livro 4, versículo 12, irmãos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a corrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como o pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós leremos do versículo 13 até o versículo de número 20. Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso de número 20. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista,
outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra de salvação. Hoje eu quero falar com vocês, irmãos e irmãs, quero falar a respeito de nomes. Quero falar com vocês a respeito de nomes. Nome é coisa séria. Nome é alguma coisa que fica muito ligada à pessoa. Quando alguém menciona o nome de uma pessoa conhecida, imediatamente vem à minha mente o rosto daquela pessoa. Quando a pessoa diz Daisy, logo aparece o rosto da Daisy na minha mente. Nome identifica a pessoa. De certa forma, a pessoa é o seu nome. Na Bíblia, nós observamos que os nomes têm muita importância. Os nomes das pessoas, os nomes dos lugares, o nome de Deus. Os nomes não são meras designações, eles têm significado. Nas Sagradas Escrituras, os nomes revelam muito a respeito da personalidade de cada pessoa, do papel que as pessoas exercem. O nome diz alguma coisa a respeito do seu lugar na história, da sua natureza, da sua personalidade, da realidade daquela pessoa. Por vezes, na Bíblia, as pessoas recebem nomes que estão relacionados a circunstâncias específicas em que elas nasceram. Outras vezes, mudando as circunstâncias da vida, mudam também os nomes das pessoas. Assim também com os nomes dos lugares. Por vezes, os nomes expressam experiências que as pessoas tiveram naquelas determinadas localidades. E assim o nome do lugar tem muito significado, tem muito
Os textos do lecionário colocam em evidência 3 nomes especiais. São 3 nomes que eu quero destacar aqui nesta manhã. 3 nomes sobre os quais vamos refletir nesta hora de meditação sobre a palavra de Deus. O texto do livro do Êxodo relata a transição de uma fase da história dos filhos de Israel no Egito para uma outra fase completamente diferente. Os hebreus se multiplicaram na terra após terem sido levados para o Egito por José, filho de Jacó, governador do Egito. Entre os egípcios, os hebreus cresceram em número e se fortaleceram. Enquanto José esteve vivo, os israelitas foram muito bem tratados na terra do Egito. Enquanto viveu o faraó que conheceu José, os israelitas tiveram vida boa, tranquila, lá na terra dos egípcios. Contudo, depois de morto José, morreu também o faraó que era amigo de José, e um outro rei egípcio se sentou no trono. E esse novo faraó ficou preocupado com a quantidade de israelitas na sua terra. O seu medo era que os hebreus se multiplicassem tanto e cada vez mais, e se fortalecessem o suficiente para se voltarem contra os próprios egípcios e se tornassem os seus inimigos e até fugissem da terra. Nesse ritmo, logo os hebreus seriam mais numerosos que os egípcios. Além disso, o Egito precisava de mão de obra para levar adiante o seu projeto de desenvolvimento. A solução encontrada por Faraó foi subjugar, escravizar, oprimir o povo hebreu com trabalhos forçados. Apesar de toda a aflição, os israelitas ainda assim continuavam crescendo em terra estrangeira. À medida que crescia o seu número, crescia também a tirania do soberano do Egito e a cruel opressão sobre os filhos de Israel. Chegamos assim ao episódio que prepara a aparição, o nascimento do líder libertador. Faraó manda que as parteiras matem os filhos das mulheres hebreias, deixando vivas apenas as meninas que nasceram. Por temor a Deus, as parteiras deixam viver os meninos recém-nascidos. Então Faraó dá uma nova ordem, uma ordem clara ao povo. Cada pai, cada mãe deve lançar no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem no Egito. E é nesse contexto que nascerá o herói israelita. Assim também será relatado, muitos séculos mais tarde, o nascimento de Jesus, sob a dura perseguição e a matança nos dias do rei Herodes. Um casal da tribo de Levi, Amrão e Joquebede, têm um filho. Tomados pela formosura do menino, cheios de amor pela criança, não se veem em condições de lançar o recém-nascido no rio Nilo. Ao contrário, escondem-no por 3 meses em casa, até não ser mais possível detê-lo em seu lar sem que a criança seja descoberta. Sua mãe então prepara para ele
um cesto de junco com betume e piche. Assim como a arca salvou Noé, a sua família e os animais no dilúvio, também o cesto, uma nova arca, salvará o menino recém-nascido das águas do Nilo. O menino é posto no cesto e o cesto é posto no rio, não para que morra, mas para que viva. A irmã do menino fica de longe, observando onde o cesto vai dar. O cesto e a criança vão ao encontro do banho da filha do faraó. A princesa do Egito reconhece ser menino hebreu, ameaçado de morte, e cheia de compaixão, resolve criá-lo como filho. A irmã do recém-nascido, atenta a tudo, se apresenta rapidamente para conseguir uma ama de leite para o menino. E então, com a permissão da princesa do Egito, leva o garoto para ser amamentado e cuidado por sua própria mãe. Ameaçado de morte em terra estrangeira e inimiga, o herói libertador de Israel é salvo milagrosamente de mãos assassinas e das águas do Nilo. Agora será criado por sua própria mãe e posteriormente, já no palácio, será criado pela filha do soberano egípcio. O plano assassino de Faraó falhou. Mas e o nome? E o nome da criança? Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. A princesa egípcia atribui ao menino um nome de origem semita. A origem e o significado do nome Moisés são discutíveis. Não há uma certeza absoluta a seu respeito. Talvez até o nome Moisés tenha relação com os nomes egípcios: Mosé, Tutmoses, Ramsés, Moisés, são parecidos. Na etimologia popular, Moisés significa tirado para fora. Tirado para fora. A princesa egípcia tirou Moisés das águas, tirou para fora. A Moisés caberá também a importante e árdua tarefa de tirar o povo de Israel para fora do cativeiro do Egito. Moisés, tirado para fora. Em seu nome, vemos já a sua missão: tirar para fora o povo de Israel. O segundo protagonista a que fazemos referência nesta manhã é um discípulo de Jesus, um apóstolo de Cristo, Simão Pedro. Os evangelhos apresentam Simão Pedro como um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus para segui-lo. O evangelista Mateus considera o pescador Simão Pedro o primeiro discípulo de Jesus, chamado juntamente com seu irmão André para serem pescadores de homens. Não há como negar que nos evangelhos Simão Pedro tem lugar de destaque e de proeminência entre os 12 discípulos de Jesus. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, por exemplo, ao mencionar os nomes dos 12 discípulos, o evangelista aponta o nome de Simão em primeiro lugar. Do meio dos 12,
brota naturalmente o círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. E Simão Pedro parece liderar esse grupo também. Eles aparecem frequentemente citados nesta ordem: Pedro, Tiago e João. E Pedro em primeiro lugar. Ao que tudo indica, quando está na cidade de Cafarnaum, Jesus se hospeda na casa de Simão Pedro. Em várias ocasiões, Simão é o porta-voz dos discípulos. Por exemplo, quando pergunta a Jesus quantas vezes se deve perdoar o irmão que pecou contra nós? 7 vezes? Jesus responde: não, 70 vezes 7. Após a crucificação e o sepultamento de Jesus, passado o sábado sagrado, as mulheres vão ao Santo Sepulcro e são surpreendidas pelo anjo do Senhor que lhes anuncia a mensagem gloriosa da ressurreição de Cristo. E nessa mesma oportunidade, o anjo lhes diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Pedro recebe menção especial na mensagem do anjo sobre a ressurreição do Senhor. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro que o Senhor os precede na Galileia. O evangelista João relata que, avisados por Maria a respeito da ressurreição de Cristo, Pedro e João correm ao sepulcro. João corre mais e chega primeiro, mas espera a Pedro. E é Pedro o primeiro a entrar no túmulo e verificar que o túmulo está vazio. Segundo o Evangelho de Lucas e também segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, antes de aparecer ressurreto aos demais discípulos, o Senhor Jesus apareceu a Simão Pedro. É Pedro, um dos grandes líderes da igreja primitiva. É ele quem discursa no dia de Pentecostes, quando se convertem e são batizadas quase 3.000 pessoas. Simão é ele quem, ao lado de João, é perseguido e preso, tendo pregado o nome de Jesus no templo e no sinédrio. É Simão quem, ao lado dos apóstolos, realiza milagres e curas. O livro de Atos relata que as pessoas colocavam os seus doentes pelas ruas para que, passando Pedro, pelo menos a sua sombra se projetasse sobre os enfermos, para que eles fossem curados. É Simão quem conduz a igreja, o primeiro pagão convertido ao cristianismo, o centurião Cornélio. É Simão quem recebe uma libertação miraculosa de Deus após haver sido perseguido e preso por Herodes. Simão, o primeiro, ou um dos primeiros discípulos de Jesus, sem dúvida nenhuma, é personagem especial na história de Jesus e na história da igreja. Por isso não devemos estranhar que seja Simão o discípulo a dar a resposta certeira para a pergunta feita pelo Senhor Jesus no relato do Evangelho deste domingo: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Os discípulos apontam as respostas do povo. Todos imaginam que Jesus é uma espécie de profeta, João Batista, Elias, Jeremias ou um outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Jesus quer saber a opinião dos seus discípulos, daqueles que andam, que convivem com Ele, que caminham com Ele mais de perto. E a resposta certa vem dos lábios daquele que é o mais proeminente entre os seguidores de Jesus, Simão. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que nos interessa aqui nesta manhã são os nomes. Esse eminente discípulo de Jesus é chamado Simão. Simão quer dizer ouvinte, aquele que ouve. Na escola dominical nós ouvimos aqui: ouve, ó Israel, escuta, ó Israel, Shema, Israel. Aqui Simão tem a ver com a palavra hebraica, Shema, ouve, escuta. Simão é o que ouve, o ouvinte. De fato, Simão ouviu o chamado de Jesus e o seguiu. Agora, mais uma vez, Simão, o ouvinte, ouviu a resposta certa para a pergunta de Jesus. Não foi carne nem sangue, mas o Pai que está no céu que lhe revelou. Simão, ouvinte, ouviu bem. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tal resposta merece um elogio do Senhor Jesus e rende a Simão outro nome, pelo qual ficará ainda mais conhecido. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Existe aqui um trocadilho na língua grega, Petros e Petra, Pedro e pedra. Tais palavras têm relação com o termo aramaico Kefa ou Cefa. Simão é apelidado de Cefas. Cefas, no aramaico, quer dizer mais do que pedra, significa rocha. A igreja é do Senhor Jesus, edificada sobre Ele mesmo, a pedra fundamental, a pedra angular. Mas a igreja também é construída sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre Simão Pedro, Simão Pedra, Simão Rocha, Pedro, Cefas, Pedra, Rocha. Ser rocha, ser baluarte, coluna, sustento para a igreja. Em seu nome, Pedro carrega a sua missão, ser pedra, ser rocha para a igreja. O último nome ao qual atentaremos é aquele que aparece no Salmo 124, que nós lemos também aqui alternadamente. Passando os olhos rapidamente pelo Salmo, aparentemente não localizamos nenhum nome. No entanto, esse nome está presente e é repetido por 4 vezes no texto do salmista, nos versículos 1º, 2º, 6º e 8º. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador
fez o céu e a terra. Como está evidente, o nome a que me refiro é o nome de Deus, que aqui na tradução da Bíblia feita por João Ferreira de Almeida aparece simplesmente como Senhor. Senhor procede da expressão hebraica Adonai, que está lá no texto original da Sagrada Escritura. Mas no texto original, Adonai substitui um outro nome que está na raiz, que é o termo hebraico Iavé, Javé. Esse nome carrega um mistério muito grande. Ainda hoje não se sabe bem como compreender exatamente o seu significado. Entretanto, foi com esse nome que Deus se apresentou ao seu povo, quando chamou Moisés para ser o libertador dos hebreus. Deus se auto-revelou ao seu escolhido através da sarça ardente. Ali Moisés perguntou pelo nome de Deus, pois ele sabia que o povo lhe questionaria a esse respeito. Então Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. O nome Javé, está relacionado ao verbo ser, ao verbo estar no hebraico. O nosso Deus simplesmente é aquele que é aquele que será, aquele que chama tudo à existência. Ele é aquele que é e é aquele que está. A sua marca é a sua presença. Ele sempre está ao lado do seu povo. E mais do que mera presença, é a sua companhia libertadora. Ele é e está ao lado do seu povo para libertar. Foi assim no cativeiro do Egito. Ele revelou o seu nome e se manifestou a Moisés para libertar o seu povo. É a experiência do salmista também, o nosso Deus, aquele que é, aquele que faz tudo vir a ser, é o Criador do céu e da terra, e é também o nosso libertador, o nosso socorro. Não fosse por Ele, não estaríamos aqui, não teríamos escapado do laço do passarinheiro, das presas, das feras que nos perseguem. Javé, o eu sou, Deus Criador, presente, companheiro, protetor, libertador do seu povo. É aquele que traz a existência e que dá sentido a tudo que existe. Moisés, tirado para fora, na realidade foi tirado das águas do Nilo, não pela princesa do Egito, mas pelo próprio Deus Iavé. Simão, o ouvinte, aquele que ouve, só ouve porque o Deus Iavé lhe dá ouvidos para ouvir a Jesus. Simão Pedro, Cefas, só é pedra, só é rocha para a igreja, porque o Deus Iavé assim o fez na pessoa de Jesus Cristo e o constituiu por coluna para a sua igreja. Moisés e Pedro somente são o que são pela ação e pela provisão do Deus Iavé, o eu sou, aquele que é e que está ao lado do seu povo. No nome de Deus temos o seu significado: ser, estar,
ser criador, ser presente, estar presente, ser companheiro, ser provedor, ser soberano, ser Deus. Prezados irmãos e irmãs, nos textos bíblicos deste domingo, somos colocados diante desses 3 nomes especiais: Moisés, Pedro e Yahvé, Senhor. A palavra de Deus, porém, não é lida ou pregada apenas para que saciemos a nossa curiosidade a respeito do significado de nomes bíblicos. Não. A palavra de Deus nos é apresentada não apenas para que saciemos curiosidades humanas. Nós vimos aqui que cada um dos 3 nomes possui grandes significados e, de modo especial, aos seus nomes estão associados os sentidos básicos de suas existências e de suas missões. Os nomes sobre os quais nós refletimos nesta manhã nos convidam a que pensemos também nos nossos próprios nomes. Qual é o seu nome? Como você se chama? Ou para que você é chamado? Que nome você carrega? Ou, em outras palavras, qual é o significado da sua vida? Na Bíblia, o nome é isso: o sentido, o significado, a identidade, a missão. Qual é o meu lugar, o seu lugar no mundo e na história que está sendo escrita por Deus? Qual é a missão que Deus deseja que eu e que você realize? Qual é o seu nome? Para que você é chamado? Em cada nome, em cada pessoa, em cada vida, existe um significado, um sentido, um chamado, um propósito, uma missão entregue pelo próprio Deus. Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? Qual é a sua missão? Que todos nós, irmãos e irmãs, possamos descobrir que significado é este, que sentido é este, que missão é esta, e que possamos chegar à plenitude daquilo que Deus deseja para nós. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu lugar? Qual é a minha identidade? Qual é o meu nome? Para que Deus me chamou? Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe, que reconheçamos o nosso nome, que assumamos o significado da nossa identidade em Cristo e que sirvamos ao Senhor na missão que Ele nos deu. Amém. Vamos afirmar a nossa fé? Coloquemos-nos em pé. Espírito
e amigas em Cristo, Deus nos convida a suprir as necessidades de nossas irmãs e irmãos, considerando-as como se fossem as nossas próprias necessidades. Amando o nosso próximo como a nós mesmos, nós oferecemos nossas petições em favor da Igreja, em favor do mundo. Esse é o momento de súplica, é o momento de intercessão, é o momento em que apresentamos a Deus as nossas orações. Temos muitos motivos de oração aqui no nosso informativo. A maior parte por questão de saúde, enfermidade. Não vamos deixar de orar pelos irmãos e pelas irmãs cujos nomes estão relacionados aqui no nosso informativo. Eu abro aqui esse espaço também. Se algum irmão ou irmã quer colocar algum motivo especial de oração para a intercessão da Igreja, esse é um momento oportuno, um momento apropriado para isso. Continuar orando, né, pela Cleide, irmã da cunhada da Rosa. Continuar orando também pelo nosso irmão Wilson Alves. Eu queria pedir também pela Michelle, ela, apesar de estar muito mal no hospital, ela vai começar a fazer agora. E ela não vai fazer não. Vamos orar também, continuar orando pelo tratamento da Michelle Nascimento. A diaconisa Maria Gimenez pede oração pelo seu sobrinho Renato, que passa por cirurgia agora, nesta próxima terça-feira, passa por uma cirurgia no ombro. Tá? Vamos orar pelo Renato. Mais alguém? E para uma amiga minha, chama Cristiane, ela está com síndrome de pânico, passando meio mal esses dias. Vamos orar pela Cristiane, por todos aqueles que sofrem, né, esses problemas emocionais, essas questões de saúde mental. Aqui ela jamais faz o mundo, né? Com a guerra, né? Ela assiste desde muito tempo a entrevista aí. A Ucrânia e outros países também em guerra, terrível. Vamos orar pela paz. Vivemos num mundo de violência, de conflito, de guerra. Vamos orar pela paz. Vamos interceder pelo mundo e pelas nações em conflito. Uma tia minha, a tia viu, a irmã da minha mãe, ela está muito debilitada no hospital, passando por inúmeros problemas de saúde. Eu agradeço que esteja tomada nesse momento difícil. Amém. Vamos orar pela tia da Rebeca. Por alguns instantes em silêncio, apresentemos estes motivos, tudo aquilo que trazemos conosco no nosso coração, aflições, lutas, sofrimentos, desafios. Coloquemos diante de Deus em oração, por alguns momentos em silêncio, intercedendo e suplicando junto ao nosso Deus.
Deus de misericórdia e cura, tu que ouves os gritos dos necessitados, recebe estas petições do teu povo. E todos os que estão atribulados encontrem paz, conforto e coragem. Deus doador e sustentador da vida, cura-nos. É o que nós te suplicamos, com fé singela e confiança, para que possamos reconhecer tuas ações maravilhosas em nossa vida e render-te graças de geração em geração, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos e irmãs, somos convidados, como escreveu Paulo na carta aos Romanos, a oferecermos os nossos corpos, as nossas vidas como sacrifício no altar do Senhor. Esse é o momento do ofertório. Aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas materiais, enquanto entoamos o cântico 131, as 3 primeiras estrofes, aqueles que trouxeram as suas ofertas poderão trazê-las, colocá-las no gasofilácio, ou os itens para o kit de higiene que acompanha as cestas básicas, enfim, ofertas materiais. Aqueles que já transferiram, depositaram os seus dízimos e ofertas, nós os convidamos para, nesse momento, consagrarem, oferecerem, dedicarem ao Senhor. Nós vamos fazer isso com alegria, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado de nós com a sua providência. Enquanto ofertamos, cantamos o hino. Vamos ficar em pé. Convido nossa irmã diaconisa Clélia para nos dirigir nesta oração de gratidão e de consagração dessas ofertas. Querido eterno Deus, na tua presença nesta hora, queremos te louvar, te agradecer, porque és Deus maravilhoso, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Senhor, que cuida de nós. Estamos gratos, Senhor, porque tem estado conosco o tempo todo, ó Pai, nos aliviando, Senhor, as nossas dores, nos dando suporte, Senhor, para viver neste mundo tão conturbado, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela sua maravilhosa graça para com todos os teus filhos aqui, ó Pai. Continua, Senhor, a nos abençoar. Nesta hora queremos te agradecer, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas,
Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos a última estrofe. A mesa do Senhor, e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual, todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com os irmãos, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são convidados, são bem-vindos e são chamados para tomarem assento ao redor desta mesa de comunhão e de salvação. Nós vamos nesta hora fazer como o Senhor Jesus fez na última Páscoa com os discípulos. Antes de partir o pão e de distribuir o cálice, ele rendeu graças ao Pai. Mais uma vez, oremos. Louvado sejas, ó Deus, Deus soberano, o Senhor, aquele que é, aquele que está presente, está do nosso lado, está nos salvando, nos libertando, conduzindo a nossa vida e a nossa igreja. Te damos graças, Senhor, Criador do céu e da terra, e acima de tudo, nós te damos graças, te louvamos e te adoramos pela salvação providenciada a nós, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças te damos, porque o Senhor Jesus nasceu entre nós, viveu entre nós, Ele nos ensinou a maneira certa de viver. Ele foi até a cruz do Calvário para providenciar a nós salvação, redenção, remissão, resgate. Graças te damos, Senhor, porque Jesus Cristo, teu Filho unigênito, não apenas morreu na cruz, não apenas desceu ao Hades, ao sepulcro, não apenas ressuscitou, não apenas subiu ao céu, donde intercede por nós e donde há de vir. O Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está conosco pelo seu Espírito, pela sua palavra, por este sacramento. O Senhor Jesus há de vir, há de voltar para trazer, instaurar plenamente o seu reino de paz, de justiça e de amor, reino eterno que a
tua palavra proclama e que esta mesa também anuncia, esta mesa de comunhão, de perdão, de paz, de salvação, também anuncia o teu reino, a vitória do teu reino. Ó Senhor, derrama sobre nós agora o teu Espírito, para que, cheios do teu Espírito Santo, sejamos verdadeiramente o corpo de Cristo, irmãos e irmãs em comunhão, membros uns dos outros. Que pela ação do teu Espírito, este pão seja mais do que massa, o cálice seja mais do que bebida, sejam para nós o alimento espiritual, a presença viva, real, verdadeira de Jesus Cristo na nossa vida. E ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, sejamos alimentados espiritualmente no corpo e no sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Toda honra, louvor e glória sejam dados a Ti, ó Pai onipotente, na unidade do Espírito Santo e por meio de Jesus Cristo, o Teu único Filho e nosso mediador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, depois de haver dado graças, tomou o pão. Ele o partiu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos. Façam isto em memória de mim, todas as vezes que dele comerem. De igual modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele distribuiu o cálice aos seus discípulos, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos. Façam isto em memória de mim, todas as vezes que dele beberem. Nesta hora nós vamos receber os elementos da Santa Ceia do Senhor para a nossa comunhão, enquanto entoamos o hino 410. Os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia. Vamos receber estes elementos e segurá-los conosco até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, juntos, nós participaremos como um só corpo em Cristo Jesus. Louvemos a Deus. We
Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com a Igreja. Graças, Senhor, por esta hora bendita em que, reunidos como corpo de Cristo, fomos alimentados na mesa da palavra e na mesa da Santa Ceia do Senhor. Assim, bem nutridos, bem alimentados, possamos, ó Senhor, viver vida santa, testemunhando o Teu Evangelho, espalhando a paz e o amor de Cristo por este mundo. Ajuda-nos a cumprirmos a nossa missão, a missão para a qual o Senhor nos chamou. Oramos em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. E agora que a paz de Cristo esteja no nosso coração, vamos saudar o irmão, a irmã, com a paz do Senhor.
Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Cantemos o hino 301. Em pé, irmãos. Que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente. E que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repousem sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.
irmãos e das irmãs aqui nesta manhã. Todos os corajosos que enfrentaram o frio e vieram participar aqui presencialmente na igreja. Assim é muito melhor, não é? Apesar do frio, o calor humano, o calor da família da fé. Isso é muito bom. Gratidão também aos irmãos e às irmãs que celebraram conosco, mesmo à distância, pela internet. Nosso convite é para que vocês, aí do outro lado da telinha, numa próxima oportunidade, venham aqui à igreja para estarem conosco presencialmente, para nos abraçarmos aqui na igreja. Que Deus os abençoe. Irmãos e irmãs, não vamos deixar os boletins aí nos bancos, levem para casa, ali estão os pedidos de oração, o aniversariante da semana, as atividades da igreja, enfim, tudo aquilo que nós precisamos saber para vivermos a vida da igreja também durante a semana. Então, levem os boletins junto com vocês. É isso. Que Deus nos dê um domingo abençoado, que o Senhor nos acompanhe nesta semana. Ia falar, estava esquecendo. Hoje o nosso conjunto musical aqui está bonito, não é? Repleto, olha como está cheio aqui. Bastante gente aqui. Deus abençoe. As músicas ficaram muito bonitas. Deus os abençoe no seu ministério. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe.